Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, povo abençoado que vai ser abençoado ainda mais agora, completando a bênção, né? Porque há muitos colegas que mandam, né? Publicam suas programações e aqui está mais uma que vai contribuir para a sua vida espiritual, por que não dizer financeira, física e assim por diante. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. Qual que é o número hoje aí, Adi? 906. Número 906. Quantas programações ao vivo já fizemos desde 2020. O tema de hoje é a oração e o bambu chinês, tá? Nós vamos ter uma grande programação hoje que vai abençoar a tua vida, vai te ajudar bastante. Então nós vamos para um hino com a irmã Marisa, depois a palavra de Deus e a oração da fé. Vamos lá. Entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Preciosos irmãos, a oração, ela é mais importante do que nós pensamos, tá? E nós temos ensinamentos
e exemplos dados pelo Senhor Jesus Cristo. Porque ele sempre deu exemplo. São João capítulo 13, 15, você vai encontrar que ele deu exemplo. Como eu vos fiz, façais vós também. E ele diz, né? Está na palavra e mostra, ele deixou maneiras da gente vencer. Uma delas é estando em oração, pedindo. Como, por exemplo, São João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Em Marcos capítulo 11, né? Nós vamos ver também Jesus falando sobre a oração. Em São João capítulo 5, versículos 14 e 15, João disse, né? E esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, cremos que receberemos as petições que lhe fizemos. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, ele diz: e tudo quanto pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Agora, a nossa oração não deve ser apenas no momento que estamos precisando de algo de Deus para essa vida, porque se ora quando está doente, se ora quando está desempregado, se ora quando está com problemas. A nossa oração, ela deve ser constante, tá? Constante. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse: orai sem cessar, sem cessar. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Em Colossenses 4, versículo 2, diz também para perseverar em oração. Isso mostra que assim como nós comemos, bebemos, dormimos, tudo isso faz parte da nossa vida e é bom para nós, nós devemos estar sempre em oração. É que nós passamos a acostumar com as coisas fáceis. O homem, ele se tornou uma pessoa, um ser sem paciência. A Revolução Industrial fez isso. Por exemplo,
Ninguém compra hoje uma televisão sem o controle remoto. Ninguém quer. Hoje em dia, a tecnologia está tão avançada que você não precisa mais apertar o interruptor para acender a luz na tua casa. Você não precisa descer do carro para abrir o portão. Você viaja longas distâncias rapidamente de avião. Então, o ser humano, ele desacostumou a esperar. É para ontem. Tanto que até mesmo as plantações, Deus já fez. Deus fez perfeito. Mas o homem quer acelerar o processo. Então, para acelerar o processo, nós temos as plantações transgênicas, híbridas, frangos de granja, que através dos hormônios crescem rapidamente para girar e dar lucro. E todas as coisas que são antecipadas saem do original e prejudica o ser humano. Porque Deus é perfeito. Deus não erra. Então, o ser humano acostumou fazer oração apenas quando precisa de algo de Deus que ele pensa que precisa. Que precisamos muito mais de Deus do que a gente pensa. Então, quando nós oramos, além da nossa oração ser muito rasa, muito rápida, nós queremos a resposta também com a mesma rapidez que nós oramos. Então vejam, nós oramos querendo para ontem. Só faltamos falar para Deus assim: Senhor, é para ontem. Né? Igual aquele chefe que está nervoso. Olha, eu quero o balanço patrimonial para ontem. Eu quero aquele relatório para ontem, mostrando que deve ser com agilidade. Nós só estamos faltando falar para Deus isso. Deus, é para ontem. Porque nós não sabemos ainda a finalidade da oração. Claro que tem coisa que, se Deus não agir, né? Como lá na fornalha, como lá na cova dos leões, e assim por diante. Mas a oração vai além dessas coisas. O poder da oração vai além daquilo que nós pensamos, tá? E nós precisamos de orar para tudo. Vocês têm um exemplo. Em Mateus 4, Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele jejuou e orou 40 dias. Tá? E venceu a Satanás, usando a palavra. Se você notar, para Jesus ter tomado uma decisão, ele orou antes. Se apanha Lucas 6,12. Ali Lucas está narrando a chamada dos apóstolos. Jesus orou. Você vai ler que Jesus orou muito
chamar os apóstolos. Você vai ver também que antes da multiplicação dos pães e depois andar por cima das águas, Mateus 14, Jesus passou. Ele orou mais ou menos das 5 da tarde até entre 3 da manhã e às 6 da manhã. Aí depois, ele sai andando sobre a face das águas. E ele diz também, Marcos 9, 28 e 29, quando os apóstolos, os discípulos, o indagaram por que eles não conseguiram expulsar o demônio daquele lunático. E a resposta de Jesus foi essa: tem casta de demônio, quer dizer, tipos de demônio, que só se expulsa com jejum e oração. Então ele, Jesus, nos deu exemplo. Pode ler a Bíblia e ver quantas vezes Jesus saía para orar. Sendo ele Deus encarnado, ele fez isso para mostrar para nós que devemos estar sempre orando, sempre se consagrando. E o irmão Brana colocou lá na parede do tabernáculo uma citação: bastante oração, bastante poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas como nós estamos nesta era da hibridação, na era da tecnologia, nós queremos as coisas para ontem. Perdemos a paciência. Perdemos a paciência. Então não queremos esperar. Então quando nós começamos a orar e a coisa não vem, desanimamos. Desanimamos. E o diabo, sabendo disso, que é fácil o homem desanimar, ele se levanta e o crente constata: depois que eu comecei a orar, piorou. A situação estava até mais ou menos, agora ficou pior. Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que a oração nossa não sobe. Por quê? Porque está acostumado com as coisas na mão muito rápidas. Perdeu a paciência. E nós precisamos de paciência para ouvir Deus agir. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo canto na minha boca. Então, quando estamos orando, devemos perseverar em oração, tá? Agora, por que o bambu chinês? Irmãos, quando se planta uma muda ali do bambu chinês, você começa a cuidar daquela mudinha, e durante 5 anos, você vai regando, você vai cuidando. É como a oração também. Você não vê o bambu crescer. Ele não cresce. Ele não cresce.
Mas quem conhece aquele tipo de bambu já sabe que é desse jeito. E quem conhece o poder da oração, o que acontece quando perseveramos na oração, também sabe que demora um pouco para Deus agir. Eu não estou dizendo naquelas questões que Deus sabe que tem que agir rapidamente. Mas a constante oração, estando sempre na presença de Deus, gera um poder muito tremendo. Então você vai regando o bambu chinês. Passa um ano, nada. Está ali aquela muda. Passa 2 anos e nada. Tem gente que abandona, não cresce. Preciso de algo híbrido que cresce rapidamente, algo manipulado pelos homens. Mas quem conhece o bambu chinês e quem conhece o poder da oração e tem se familiarizado com Deus na sua vida, veja o que vai acontecer com o bambu. Acontece com ele. Então a pessoa cuida 1 ano, nada. 2 anos, nada. 3 anos, nada. 4 anos, nada. 5 anos. Aí ele vai começar a crescer e cresce em 6 semanas de 23 a 25 metros. De repente. Agora, o que estava acontecendo com aquele bambu? Nos 5 anos que você estava ali cuidando dele, regando, ele estava crescendo. Ele estava crescendo para baixo. Você está entendendo? Ele estava crescendo e você não via. Na verdade, ele estava se robustecendo. Ele estava crescendo suas raízes. Ele estava crescendo suas bases. Ele estava como que um prédio na construção. O batistaca batendo, a broca afundando, a ferragem sendo colocada na rocha, para depois fazer o prédio. Você está me entendendo? Então, o bambu chinês estava criando raízes. O bambu chinês estava se alicerçando para depois o seu tamanho, a sua altura, o seu peso ser suportado por uma raiz profunda, uma raiz que cresceu durante 5 anos. Você está me entendendo? Aí está o segredo da oração. O segredo de um crente com oração. Aleluia. Aquele edifício levantado sobre uma base sólida, sobre a rocha, ele então pode suportar os ventos fortes. Tem edifício que suporta até terremoto. E o crente, quando ele vai orando, as suas raízes espirituais, elas vão se aprofundando. Aleluia! Para ele então poder crescer na estatura do varão perfeito. Suas raízes, pode-se dizer que é a fé genuína na palavra. Então, o crente fica robusto, ele fica forte, ele tem paciência, ele não fica esse crente
que ora 5 minutos por dia, e quando ora. Não, esse não tem base, esse não suporta crítica, não suporta vendavais, não suporta oposição. Aquele crente que explode, aquele crente que chuta tudo para cima, aquele crente sem paciência. Mas, meus irmãos, tudo isso é falta de oração. Crente com mau gênio. O profeta respondeu a um irmão que disse para ele assim: o irmão Brana, eu não suporto quando alguém pisa no meu pé, pisa no meu calo. Ele diz: amenize o teu mau gênio com oração. Oração é uma coisa que está escassa entre os cristãos. Quando ele, o Senhor Jesus Cristo e o nosso mensageiro, deu exemplo para nós de perseverança em oração. Aleluia! E o diabo vem quando você está orando e fala assim: não está resolvendo, não está acontecendo. Seu marido continua fumando, bebendo, a sua filha continua no mundo, com más amizades, você não tem recebido o aumento que você quer, e assim vai. O diabo, ele é oportunista, e nós temos que saber que ele é oportunista. Você tem que saber. Então ele procura atuar nessas horas. Ele atua no silêncio de Deus. E às vezes você ora e Deus não responde. Ele não respondeu, mas ele não deixou de ouvir. E ele vai responder sim. Ele vai agir sim. Você está entendendo? Deus quer que você continue orando, ele respondendo ou não respondendo, porque a oração nos aproxima de Deus, a oração nos solidifica. Toda vez que você ora, a raiz que te sustenta se aprofunda mais, penetra mais, te dando sustentação. É como uma empresa. Não adianta uma empresa ser aberta e essa empresa se ramificar em filiais, aqui e ali, sendo que ela precisa ter um alicerce, uma base para vencer crises. A crise existe. Lá no Egito houve uma crise. 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. O que José fez? José plantou aonde nunca foi plantado, para que então, nos tempos de vacas gordas, eles pudessem colher uma safra recorde para enfrentar o tempo da escassez. Irmãos, o crente que ora, o crente que jejua, o crente que se consagra, o crente que está sendo visitado por Deus todo dia na oração da fé, ele é um crente que suporta as crises, suporta os vendavais da vida, suporta os ataques do inimigo. Glória a Deus. E quando ele começa a crescer, ele cresce em tudo. Ele cresce como o bambu chinês. E as raízes aprofundadas, entrelaçadas, sustentam o seu crescimento. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de orar. Nós precisamos de se consagrar.
Nós precisamos de voltar naquele tempo passado, onde nós estávamos mais em companheirismo com Deus. Essa hoje é a diferença entre nós e a igreja primitiva. Hoje nós temos muito letra, nós temos muito mecânica. Aqueles homens, eles tinham a letra, eles tinham os ensinamentos de Jesus, eram homens de poucas palavras. É que eles falavam mais com Deus do que com os homens. O milagre da porta do templo aconteceu quando? Quando Pedro e João iam ao templo para orar. Aquela ida na casa de Cornélio, aquela visão que Pedro teve, aquela dinâmica do Espírito Santo, mostrando para Cornélio o anjo, mostrando para Pedro, aleluia, ele estava orando na casa de Simão, o curtidor, na beira do mar, orando e jejuando. Então nós queremos hoje uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja poderosa. Nunca teremos sem que haja essa combinação. Sim, lendo a palavra de Deus, no nosso caso, ouvindo ou lendo as mensagens, indo para a igreja, e não só orando na igreja, mas orando também em casa. A nossa casa onde moramos também deve ser chamada de casa de oração. Aleluia! E nós devemos perseverar na oração. Glória a Deus. E aí vamos crescer em tudo, gente. Vamos crescer com base. Vamos crescer com raiz. Vamos crescer estabilizado. Glória a Deus. Aleluia. E você vai ver os resultados da oração. Mas persevera em oração com paciência. Você vai ver Deus agindo na tua vida, Deus te abençoando, e você vai constatar e vai dizer: nunca tive uma fé como antes, como tenho agora. Nunca estive tão forte em Deus como estou agora. Nunca estive ancorado como estou agora. Nunca criei tanto em Deus como estou crendo agora. É o poder da oração. E quando você abrir a sua boca, Satanás tem que te respeitar. Porque o poder que estremece o diabo não é o falar bonito, não é a pregação bonita, é você ter em você aquele sinal, aquele poder, a vida de Cristo em você. Aleluia, glória a Deus. Então o que está faltando no povo nosso hoje é voltar a ter calos no joelho. O profeta disse: se conhece um homem pela marca no seu joelho na calça, ali é onde gasta mais, ali é onde ele dobra os seus joelhos para falar com Deus. Tem que ser hábito, tem que ser costume, tem que ser algo constante, orando a Deus e se fortalecendo como bambu chinês, crescendo por baixo, crescendo a raiz, para então florescer, crescer, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, amém, amém. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Nós temos aqui então a irmã Silvana Silvestre. Peço oração em meu favor, para Deus me dar força para vencer. O irmão Walter, peço oração por mim e por minha família.
A irmã Valdirene, peço oração, estou sentindo muita dor nas pernas e queimação. A irmã Sandra, peço oração por um inquilino, Gledson Leandro Malafronte, que Deus abençoe seus negócios e que a reabertura do meu restaurante Deus possa abençoar. O irmão José Alonso Dias, peço ajuda aos irmãos em oração para Jesus salvar a minha família. Nós vamos para uma outra rodada aqui. Noêmia Gomes, é de Rosana. Eliana Rodrigues Miller, Elizabeth Miller, João Bosco Alcântara de Oliveira, Leonilda Machado, Luzinete Ferreira, Iracema Vaz, Cilso Antônio Gomes, Elias Montemor Gomes, Eliseu Montemor Gomes, Flauzina Pereira Gomes, Marlene da Silva, Vanderlei Honorindo, Gabi Gomes, Antônia Rocha, Fátima Rocha, Luzia Rocha, Maria Aparecida Rocha, Amanda Amâncio da Cruz, Daniel Medina, Minas Gerais, o irmão Silas Quirino e a esposa Daiane e os filhos, e a mãe Nadir Quirino, irmão Celino e filhos, noras e netos, José Félix de Lima, Ana Ribeiro de Lima, Vitor Hugo Benício Félix, Márcia Félix de Lima, Maria Félix de Lima, Elisângela Félix de Lima, Dirceu Félix de Lima, Rogério Félix de Lima, Gilberto Félix de Lima, Deusdete Félix de Lima. Nós vamos falar com Deus. Pai, Pai Santo e maravilhoso, na Tua presença, que é notória, aqui agora, Pai, aleluia, eu coloco todos os irmãos do caderno na Tua presença. Coloco, Pai Santo, os irmãos que pediram oração hoje, completando aqui o irmão Estevão, pela esposa, por recuperação. Ela pegou dengue e a filha também. Ó Deus, eu venho pedir, Pai, com sentimento. Nós somos um povo enfermo, um povo que está lutando, combatendo esse bom combate. Então eu levanto minha mão, Pai, a favor de cada um dos meus irmãos. Pai, estende as Tuas mãos, Pai. Aleluia. Ó Deus, estamos num tempo de muita depressão, muita ansiedade, muito desespero dentro da alma. Tem gente clamando, um clamor que eu não ouço. O pastor não ouve. Os filhos não estão ouvindo, o marido não está ouvindo. Há um clamor silencioso, Pai. O Senhor ouve. É desespero de mãe. É desespero na alma, Senhor. Gerando conflitos também no físico, palpitação no coração, aquela ansiedade, aquele descontrole, Senhor. Ó Deus, Pai, derrama o Teu bálsamo, derrama aquele Espírito Santo que traz aquela tranquilidade e a pessoa respira profundamente, se sente amparada, se sente ancorada. Ó Deus, responde esse clamor que está acontecendo agora, Pai. Aleluia. Parece que tudo está acabado. Parece que o Senhor esqueceu de tal pessoa. Mas é um engano. O Senhor não esquece de nenhum dos Teus filhos.
Pai poderoso, vem curar os enfermos, vem abençoar a irmã Cida Rosa, a irmã Simone, a irmã Desirê, Maria Valentina e a Aninha. Vem prosperar os nossos irmãos. Pai, pastores, os que mais lutam, os que mais sofrem calado, e vem para o púlpito, às vezes, todo dilacerado, para trazer uma mensagem de ajuda. Ó Deus, lembra dos nossos colegas, dos nossos amigos, dos teus servos, os carregadores de carga, os bois de guias, os bois de carga. Senhor, suas famílias também é como as outras famílias. Elas têm as mesmas blindagens. Pai, dá perseverança para eles, dá vitória. Abençoa, Pai, a mãe do pastor Eliseu, Pai. Ela perdeu 30 quilos, depressiva, morando sozinha, em casa. Hoje ela está na casa do filho. Recupera a sua saúde, Pai, estendendo as mãos sobre ela. Glória a Deus. E abençoa e dá perseverança para os irmãos voltarem ao trono da graça. Aleluia. No poder da oração da fé, para se alicerçarem, para que as suas bases sejam solidificadas, para que quando vier o vento, a chuva, a enchente, essas casas que estão reservadas para ti, ó Pai, elas estejam firmadas e não caiam, aleluia, mas perseverem, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Estende tuas mãos para abençoar não só os que pediram, mas a todos, Pai. Aleluia. Abençoa o irmão Isaac Luiz da Silva. Ele pede pela salvação da esposa, Pai, que também é cristã, porém católica. Faz uma obra, Pai, no coração. O Senhor fez uma obra no coração de Lutero. Ele era um monge, era mais do que um membro da igreja. Ele era um monge católico que foi em Roma pagar, comprou penitência e foi pagar uma promessa na Basílica de Roma. E o Senhor abriu o seu entendimento. Abra o entendimento da esposa do irmão Isaac Luiz da Silva, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cura os enfermos, liberta os oprimidos, Pai. Dá vitória, Pai Santo. Precisamos de vitória. Aleluia. Em nome de Jesus, abençoe a todos pelo poder da Tua palavra. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós tivemos 54 conexões, uma média de 71 pessoas nos acompanhando. O irmão Sérgio, a irmã Valdirene, em Tupã, também lá a irmã Miriam Araújo, a irmã Marisa, o irmão Kleber, a irmã Irene e família. Em Pirapozinho, a irmã Leandra Góes. Em Sorriso, Mato Grosso, a irmã Daniela. Álvares Machado, a irmã Tatiana. Jaciara, Mato Grosso, Mari Rodrigues. Marília, irmão Adão, irmã Maria e a irmã Bárbara. Birigui, a irmã Silvana Silvestre. Itaí, a irmã Pedra Silva. Em Bastos, irmão Eduardo Manísia. Em São José dos Campos, a irmã Lúcia e família. Limeira, irmão Isaac Martins. Lins, o irmão Walter. Maria Madalena, em Limeira. Placas do Pará, a irmã Janete Jarenco. No Óleo, irmão Nelson e irmã Cláudia. Ourinhos, irmão Estevão. Cruz das Postes, irmão Marcos. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Noêmia Guimarães. Elisalma, irmão Dário. Em Budas Artes, Roseni Xavier. Queiroz, João e irmã Silene. Medina, Minas Gerais, a irmã Maura Chaves.
Queimados, Rio de Janeiro, Maria Clarice, irmão Cosmo de Paulo. José Alonso Dias, em Palmas, Tocantins, irmão Enes Ribeiro. Em Araçatuba, irmã Solange Maia. Senador Camará, Rio de Janeiro, José Batista. Irmão Isaac Luiz da Silva. E em Votuporanga, o irmão Maurício Silva. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente, proporcionando a todos um ótimo dia, um dia abençoado. E até a próxima programação, se Deus nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Shalom.